maravilhosa do verão, mas a gente muitas vezes esquece de proteger os ouvidos. E aí que as otites de verão acabam aparecendo com uma frequência até muito grande nessa época do ano. Para falar sobre isso, estou recebendo o Dr. Cícero Matsuyama, que é otorrinolaringologista no Mulheres de Hoje. Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Graças Prazer a Deus. te receber, viu? Aproveitando o verão, né, restinho, a gente já trabalhando, mas o pessoal, tem muita gente ainda de férias. É verdade. Tem muita gente que consegue prorrogar até o carnaval, que o carnaval é logo no começo de fevereiro. Que né? delícia poder emendar, hein? Fala sério. Que nós estamos aqui, né? E aí aproveitar muito, e é bom a gente saber como se prevenir deste problema, principalmente, para não estragar essa festa toda, essa farra toda, ter que interromper de repente muitas vezes tem que voltar uma viagem. de férias, né? Atrapalha, tem dor ainda. Realmente e ao contrário do que muita gente pensa, as otites não acometem só as crianças, adultos também estão tendo, né? Sim, principalmente nessa época. Basicamente nós temos duas otites, viu, Regiane? Tem aquela externa, que é muito comum nessa época do ano, que é do conduto auditivo. E tem a média que pega no inverno. Por isso que no inverno eu acabo vindo aqui falando de otite também, tá? Basicamente, aí como é de verão, é da pessoa que se banha ou fica muito tempo na água, faz aquelas cambalhotas, ou mergulham muito. O conduto auditivo que acaba ficando doente. Tá. E no inverno é mais a otite média, que devido ao processo respiratório, o catarro vai para o ouvido e fica infectando o ouvido. São duas entidades diferentes. Então o que a gente vai falar hoje aqui para eles é mais sobre o conduto da otite externa, que a gente fala da pessoa que está nadando, está na praia, está curtindo esse verão. Tá certo. Vamos então para os mitos e verdades? Vamos colocar aqui a perguntinha na tela? Os casos de otite aumentam em até 70% nessa época do ano. Mito ou verdade? Otite externo, né? Realmente, isso é verdade. Isso realmente aumenta muito. Tá? Isso devido basicamente é que o ouvido funciona mais ou menos a orelha, né? O conduto auditivo funciona igual um bebê que você não troca a fralda. O que acontece, Regiane? Acaba ficando assado. Então o ouvido assa, porque tem um tempo, um time que a gente fala de ele secar, o epitélio, a pele que reveste, cicatrizar, secar, enfim. Só que a pessoa emenda uma praia, vai ficando direto na água e isso acaba inflamando, fica assado mesmo. Então nunca consegue secar aquela região? Completamente, fica úmido e realmente funciona mais ou menos como se fosse uma fralda de neném que você não troca. Então aquilo vai assando. E o que acontece lá dentro? Acontece um aumento de bactérias, por exemplo? Primeiro você tem a remoção, né, por causa da água. Tá? A água, além de ficar, ele remove também algumas proteções que nós temos naturais. Né? Isso acaba ficando mais úmido e às vezes coça, cutuca o ouvido, cria uma certa lesão no conduto, naquela pele do revestimento do ouvido, acaba entrando a bactéria e inflamando. Tá certo. O grande problema aqui, a dica que a gente dá é o seguinte, que o ouvido ele é cercado por osso e cartilagem, o canal do ouvido. Então ele não expande. Quando inflama ele fecha. Então isso causa, além de toda a dor, toda a diminuição da audição. Então a pessoa muitas vezes vem aqui com a gente com dor, febre e a diminuição da audição por causa como disso. Se estivesse meio tampado. Meio tampado por causa do edema, né? Do inchaço. Como não tem como ultrapassar a parte óssea, então, ele fechando o ouvido. Muitas vezes a paciente fala, não consigo nem colocar o remédio, porque está muito inflamado. E como que a pessoa consegue, então, evitar esse aumento enorme de 70%? É muita coisa, né? Nessa época do ano, já que, de repente, está num lugar que é propício, uma piscina, e sabe que vai entrar bastante na água e vai mergulhar de cabeça mesmo, como é que essa pessoa pode fazer? Às vezes acaba até utilizando a gente não pode falar a marca, enfim, as hastes flexíveis. De ponta de algodão, né? Para limpar o ouvido. Tá na ponta da língua, mas não dá, né? E aí acabam usando esse recurso para enxugar e acabam piorando muitas vezes a situação. Então, o principal fator, se puder passar no médico otorrinolaringologista, pelo menos alguns dias, semanas antes de você ir para a praia ou no momento que você for ficar muito tempo banhado, é uma boa, para ver se não tem ferida, não tem algum ferimento, ou tem excesso de cera que tem que ser removido. Tá certo. Outro é você escolher muito bem o local que você vai se banhar. Tá? A gente, sabidamente, essa época do ano, muitas vezes esses locais públicos não dão conta de higienização da água. E tem basicamente alguns métodos de higienização, que vão de ozônio, hipoclorito, que o pessoal fala do cloro, fala de infravermelhos, então, enfim, não importa. Mas às vezes não dá tempo suficiente devido à demanda do pessoal fazer a limpeza adequada. Normalmente uma vez por semana, e esse tempo tem que ser encurtado, né? Para a limpeza adequada. Então a pessoa acaba se banhando. Inclusive a gente acaba falando entre os médicos que em algumas piscinas públicas tem até maré. De manhã a maré é baixa, chegar à tarde a maré é alta, né? Então o pessoal tem preguiça de tanta coisa que o pessoal colocou ali. Então, diz que tem maré, então precisa tomar cuidado com a maré.
Mas basicamente, a pessoa tem que realmente fazer a precaução, né, de ir ao médico, se puder, que às vezes é difícil, né? Nossa vida é corrida de São Paulo, malemada tenta arrumar a mala, mas já sai, quando vê, tá no aeroporto, tá dentro do carro. Mas seria muito positivo para evitar dor de cabeça futuras, né? Se tiver algum processo inflamatório, tal, pingar um remédio, o médico prescrever alguma coisa, algumas precauções básicas, seria muito já importante. Mata no ninho, como a gente diz, né? Sim, sem tá dúvida. certo. Vamos para o próximo mito ou verdade? O contato direto com a água pode remover a camada de proteção e causar a otite. Mito ou verdade? Sem dúvida, isso é verdade. Você fica muito, funciona como uma fralda, né? Fica muito tempo molhado, tão úmido, realmente... Existe hoje... Porque a cera, o que muita gente imagina que ela tem que ser removida, que tem que limpar, que aquilo é sujeira, mas na verdade nada mais é do que a proteção do ouvido. Então, a cera normal, ela tem um teor mais ácido, que a gente entre os médicos a gente chama de um pH ácido. Ele protege contra a otite externa, tá? Obviamente, o nosso ouvido é autolimpante, ele se solta. De vez em quando, alguns pacientes até chegam, doutor, de repente eu percebi, a cera caiu espontaneamente pela minha orelha. Fala, não, isso é normal. Então, o ouvido é autolimpante. Só que algumas pessoas produzem mais que podem eliminar. Então, por isso que tem que ir no médico para fazer a remoção. Independente do método, tem que passar no médico e ver. Mas nunca Quando você usa esses ácidos flexíveis e ponta do algodão, normalmente tem um tamanho adequado, exatamente do tamanho do conduto, você acaba fazendo igual bucha de canhão, de pirata. Você acaba empurrando a pólvora igual canhão. Você acaba empurrando para dentro e causando mais, além de empurrar a cera, você acaba lesando toda o conduto auditivo, a pele que reveste o ouvido, causando mais uma porta de entrada para as bactérias, causando mais infecção. Eu vou dar um recadinho e volto já para a gente continuar com o nosso bate-papo, tá bom? Maravilha. Gente, um assunto importante já. Vamos continuar falando sobre otite de verão? Tem mais uma pergunta para você aqui, mais um mito ou verdade. Legal. Vamos lá na tela? Muita cera no ouvido pode causar otite. Mito ou verdade? Isso é mito. É mito? Mito. É? Na verdade, a natureza é sábia. Faz a quantidade exata quantidade de cera exata de produção, de proteção. Excepcionalmente, tem pessoas, dependendo da raça da pessoa, produzem mais cera. Mas isso vai no médico e remove numa boa. Mas não chega a causar otite por causa disso? Não, absolutamente. A procura da remoção em casa, sim, pode causar otite, mas ela em si não, absolutamente. Ok, então esse é mito. Vamos lá para outra? A otite pode ser também consequência de outras doenças? Sim, sem dúvida. Idade, né? A gente sabe, né? Idade ou diabetes e tal, então isso pode realmente piorar. Se a pessoa tem uma otite externa, como mostra nessa figura da televisão, não sei se lá em casa vai dar para ver bem, tá com essa bem avermelhado por aqui, se for uma senhora diabética... Isso é uma otite externa? Otite externa. Tá. Senhora diabética, realmente a gente fica mais preocupado se, por exemplo, se for em você, por exemplo. O seu é mais liso, vai assim, passar medicação. Mas realmente a pessoa diabética, a gente fica mais preocupado, porque às vezes a evolução é um pouquinho mais diferente e os cuidados são diferentes. A otite interna também pode ser consequência de uma outra doença, como por exemplo uma sinusite, como você comentou, né? Mas desse de verão, realmente, nos diabéticos a gente fica muito bem preocupado. E também nos extremos da idade, sempre, né, Regiane? Nos nenéns e nos idosos a gente fica mais preocupado, sempre. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha no próximo mito ou verdade? Leite materno ajuda a curar o transtorno? Se for da otite externa, não. Há uns anos atrás existia um mito de pingar azeite quente ou leite materno no ouvido quando a pessoa tinha dor. Na verdade, basicamente, a terapêutica disso tudo era aumento da temperatura, é a mesma coisa que você colocar uma compressa quente no ouvido. Então, que a gente pede sempre para o paciente que tem dor de ouvido devido a uma inflamação, não colocar nada, que isso atrapalha o diagnóstico. O doutor vai ver aquele negócio com cera, tudo melecado, com o óleo de azeite, o leite materno é ruim. Não ponha nada e sim faça uma compressa quente, pega um ferro, um pano quente, ponha no ouvido e deixa no local de dor. Isso diminui muito a dor. Tá? E evitar lugares frios, né? Porque como um dos nervos que inerva o conduto auditivo é muito sensível a temperaturas, então evita tomar sorvete, ficar muito perto do ventilador, do ar-condicionado, senão isso piora a dor. Isso pode agravar. Muito semelhante ao nervo do dente. A uma dor de dente. Então, você está com dor, o dente não muito bom, vai tomar um sorvete e isso dói. É mais ou menos semelhante a isso. Então, tomar cuidado com temperaturas frias. Ainda falando das crianças e dos bebês, é verdade que quando o bebê mama, no caso, a mamadeira, deitado, a chance dele ter uma otite é maior? É maior. Aí já a otite média, né? A média, média. Por quê? Existe uma comunicação entre o ouvido e o nariz. Em a gente adulto, é mais vertical. Na criança é mais horizontal. Então, quando ela deita, a chance de ter uma irritação dessa tuba auditiva é maior. Por isso que eu oriento para não mamar deitado. É mais prático para a gente adulto, porque criança chora de madrugada, a gente dá uma madeira... Deitada no berço mesmo, muitas vezes. A gente hoje orienta, se a pessoa é muito carente, põe algum calço no berço. Se a pessoa tem alguma possibilidade financeira melhor, hoje existem aqueles travesseiros, anti-refluxo, ou até um travesseirão ajuda Um ângulo muito. De 45 graus já é suficiente? Sem dúvida.
Tá, ok. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Já acabou. Que triste. É triste mesmo, mas claro, tá convidado para voltar tantas vezes aqui a mulher. Eu cheguei atrasado no programa, atrapalhei tudo você. De forma nenhuma. Todo, não entrou no começo, mas o importante é que a gente não deixe de passar informação. Mas é um prazer para mim sempre falar alguma coisa para vocês e estou sempre aberto para convites e tal. Independente aqui ou no seu programa, é um prazer. Tá claro, as portas do Revista também estão abertas para você, sem dúvida nenhuma. Vou deixar o contato do Dr. Cícero Matsuyama, é o site, tá bom, gente? www.ciceromatsuyama, você vai escrever Cícero normal, Matsuyama você coloca um Y, tá? matsuyama.com.br. Muito obrigada. E tem também do hospital. Ah, é? É www.semahospital.com.br. Você é do SEMA? Sou. O último TIT que eu tive, eu fui lá. Então, espero que tenha sido bem atendido pelo pessoal lá no Corpo Clínico. Muito bom, realmente, tá certo. Então tá bom, ótimo, que foi, bem que evoluiu bem. É um prazer para mim. Prazer foi todo meu, obrigada. Muito obrigado. Um bom ano para você, viu? Também. Até a próxima. Tchau, tchau.